Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais e a todos vocês que estão aqui presentes em nessa nossa reunião de sexta-feira, de palestra, vibrações e passes. Sintam-se todos abraçados. Vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque sempre, como eu brinco, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso, né, do zip, 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 e a gente querer olhar o WhatsApp, né? E ficar lá se mordendo, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, ela todos os meses distribui aproximadamente 430 cestas básicas entre o nosso trabalho aqui do Tatuapé, a nossa casa, o Caspage, lá em Guaianazes, e a comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos. E nós não temos ajuda governamental. Somos nós, frequentadores, trabalhadores da casa, vocês que nos acompanham, que mantemos isso. Então, quem puder colaborar trazendo uma cesta básica, ótimo. 2, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o mantimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, que aí eles orientam como a pessoa pode fazer a doação, e aí eles direcionam para a nossa assistência social comprar aquilo que é necessário. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma prece para que a gente possa, mais um mês, conseguir a nossa meta de atender todas essas famílias. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, ela tem um curso que é o Ciclo Básico de Espiritismo, que vai iniciar em agosto, no dia 23. É o sábado, vai ser 2 turmas. Vai ter no sábado,
que é no dia 5. Opa, desculpa. Turma de agosto de 2023, né? Vai ter 2 turmas. Uma que inicia no sábado, dia 5, que é amanhã, e uma outra turma que inicia no dia 8, terça-feira, tá? Então, no sábado é das 14 às 15h15 e na terça-feira tem 2 turmas, de manhã à tarde, das 14 às 15 e à noite, das 20 às 21 horas. Esse curso, gente, é muito legal porque é um curso de 4 meses para quem quer ter uma noção rápida da doutrina espírita. E aí a pessoa não conhece, opa, deixa eu ter uma ideia. Ela pode fazer esse curso, é um curso rápido, e depois, gostando, fazer o Principiante Espírita, que é um curso mais longo, mais completo. É muito bom, porque a doutrina espírita ela nos ajuda muito na questão da vida, filosofia de vida, ciência, religião. É muito legal. A nossa casa tem todas as quartas-feiras uma reunião que é o Encontro Amigo para pessoas enlutadas, aquelas que perderam entes queridos. Então, se você perdeu um ente querido ou conhece alguém, e por mais que a gente conheça a doutrina, que a vida continua, a gente sabe tudo, mas quando perde um ente querido, não é fácil. Então, é esse encontro amigo que nos ajuda, nos fortalece num momento tão difícil. E ele é todas as quartas-feiras, na parte da tarde, das 14 às 15 horas, ele é presencial. E à noite, é através da plataforma Zoom, que aí ele é virtual. Então, quem quiser presencial, é só vir às quartas-feiras, das 14 às 15 horas. E à noite, se não pode vir presencial, pode entrar pela plataforma Zoom, é só entrar em contato com a livraria, que eles orientam direitinho. A nossa livraria, o telefone é o 2296-8080. 2296-8080. E como ninguém é de ferro, né? Todas as sextas-feiras, quase todas, sempre tem uns voluntários que fazem uma comida diferente para nós, né? E esse final de semana teremos contiglione, né? Contigliones aqui, 4 queijos com molho, presunto e queijo a molho à bolonhesa. Com certeza deve estar uma delícia, né? Já está disponível? É só a partir de amanhã mesmo. Então, a partir de amanhã, das 11h15 às 15 horas, e no domingo, das 9 às 11. Né? Teremos contigliones. Então, e aí, só entrar em contato com a livraria também, pede para reservar, passa aqui e retira. Tá? E a nossa casa está fazendo uma ação entre amigos para o Dia dos Pais. É um kit da Caiaque Natura, né? É só entrar, passar lá na nossa livraria e ajudar a casa. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida Ana Araújo, trabalhadora da casa, nossa amiga, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial. Depois, a Tânia fará a prece, as vibrações gerais, vibração das águas. Não, vibração geral, vibração dos passos. Né? E a vibração das águas e a prece final vai ser da Raquel. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Sempre Melhor, psicografado por José Carlos de Luca, Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, não se omitiu de lavar os pés de seus discípulos, dizendo que nós também precisávamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Eu lhe proponho que, neste instante, você deixe mais uma vez ajoelhar-se diante de você para lavar os seus pés. Veja o espírito sublime do Nazareno tirando a poeira dos seus sapatos, retirando a sua meia suada, lavando os seus pés que trilharam tantas sendas equivocadas, e depois enxugando-os com uma toalha de algodão macia. Este é o nosso Mestre, a quem queremos tocar.
ele se ajoelhou diante de nós para nos servir e espera que façamos o mesmo diante dos homens, se, de fato, pretendemos segui-lo. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que o tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre ele, os abençoava. E assim, nesta paz, nesta serenidade, nos ligamos à espiritualidade amiga aqui presente. Rogamos que ilumine nossa querida Ana, para que ela consiga nos passar tudo o que preparou. E que possamos, Senhor, entender, compreender e colocar na prática o que for o melhor para nós. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, olhai para todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Opa, retificando, tem contilhone. Quem quiser depois do trabalho levar para casa e garantir a janta, ou o almoço de amanhã, já pode retirar, tá bom? Todos estão me ouvindo bem? E o meu agradecimento à Raquel, à Tânia, pela oportunidade de aqui estar e sempre revendo queridas companheiras, né? Isso é tão importante para a gente, este afago, este carinho, tudo isso. Então, para mim é muito, muito bom. E o tema do mês de agosto, conforme a orientação da diretoria de doutrina, que a cada mês ela nos indica um livro, é O Amigo Jesus, do José Carlos de Luca. É este livro maravilhoso, que são várias narrativas que são feitas pelo Dr. De Lucas. São narrativas uma independente da outra, mas que em cada uma delas o autor nos relata passagens importantíssimas da vida de Jesus enquanto no seu plano terreno e nos traz o quanto ele é verdadeiramente amigo de todos nós. E será que somos amigos dele também? Vamos ver aí em algumas passagens, né? E fica o convite, o livro está sendo vendido na nossa livraria com desconto de 20%. Aqueles que quiserem conhecer melhor o conteúdo ou quiserem se dar de presente ou dar de presente, fica aí a sugestão. E o autor José Carlos de Luca, ele é juiz de direito e já escreveu em torno de 23 livros publicados, todos eles sobre o assunto espiritismo. E geralmente o dinheiro arrecadado com a venda dos livros são sempre destinados a instituições de caridade, as mais diversas. Então ele ajuda ainda, não só nos ajuda em trazer os livros dele, que eu tenho alguns, todos lindos, como Simplesmente Francisco, que é um deles também,
mas ele ajuda aqueles mais necessitados, né? Então, como eu disse, o livro ele conta relatos e passagens da vida de Jesus, onde nos é mostrado toda a importância de Jesus, e a importância dele em nossas vidas, em todos os nossos momentos, principalmente aqueles mais difíceis, e sempre nos mostrando o lado divino e humano de Jesus. Então, a cada passagem, a cada narrativa, sempre é colocado este lado divino, o lado de amor, o lado humano de Jesus, junto a todos aqueles que lhe circundavam. E Jesus está sempre conosco, em todos os nossos instantes, mesmo que muitas vezes, ou em algumas vezes, nós não conseguimos perceber isto, mas Ele está sempre, sempre do nosso lado. E ainda, o autor nos lembra que Jesus deu a sua vida para nós. Ele sofreu todas as dores, todas as dificuldades. Ele foi abandonado por muitos. Ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões e tendo a seus pés sua mãe Maria. E esta colocação me traz uma reflexão. E nós estamos aos pés de Jesus? Ali, conversando com Ele, pedindo, agradecendo pela nossa vida, por tudo aquilo que nós temos, pelo dia de hoje, pelas bênçãos de estarmos aqui nesta grande casa de oração. Com certeza todos nós aquinhoados de bênçãos de proteção, sendo todos nós assistidos pela espiritualidade amiga, pelo mentor do trabalho, pelo mentor de cada um de nós. Será que nós conversamos isto com Jesus, agradecendo da nossa saúde, de tudo aquilo que nós podemos ingerir, pois milhares sequer isso podem fazê-lo. Muitos estão em hospitais sem poder comer nada. Outros não têm a condição de comprar. Mas nós com certeza temos todas essas condições. Então também isso é muito importante nós agradecermos a cada instante. Aquele nosso café da manhã, por mais simples que ele seja, o nosso almoço, enfim, tudo isto é importante. Ao abrirmos a nossa despensa, nós temos ali para escolher. Ao abrir o nosso guarda-roupa, com certeza temos muitas roupas ali, que até não tem às vezes nem lugar. Então, tudo isto é importante de nós agradecermos todo momento a Jesus, a Deus nosso Pai, as equipes espirituais que nos proporcionam estas benesses da vida, né? E assim, conversando com Jesus em agradecimento por tudo aquilo que nos é dado, também pelas nossas dificuldades, porque elas fazem nós sairmos da nossa zona de conforto, conversando com Ele aos pés de Jesus sobre os nossos problemas e sobre a nossa dificuldade em nos modificar. Nós estamos na doutrina, conhecemos o Evangelho, um verdadeiro livro de exemplos de tudo. E aí nós estamos nos modificando? Quais são as mudanças que nós estamos nos proporcionando? Mesmo que elas sejam devagar. Em que eu estou melhorando? O que é difícil para que eu me modifique? Então, quantas coisas nós temos para conversar com o amigo Jesus? Ele está sempre ali, do nosso lado. Então, nós precisamos estar com Ele. Ele sempre se preocupou com todos nós. O que Ele quer é que sejamos amigos. É uma coisa simples. Quem não quer um amigo? Todos nós. E o verdadeiro amigo, ele está sempre conosco, a nos ouvir, sem críticas ou observações. Assim é o nosso amigo Jesus. Ele nos ouve, ele nos entende, ele nos compreende. Ele, a nos amparar nas nossas quedas, ele está conosco. A estender seus braços para nos abençoar, ele está conosco. A nos afagar em nosso desânimo, ele está conosco. Em nossas indecisões, a nos indicar o caminho a percorrer, ele está sempre conosco. E com isto, de termos sempre ele do nosso lado, nós vamos sermos mais harmoniosos conosco e com todos aqueles que nos circundam.
E Jesus, enquanto sua vida terrena, ele sempre era cercado de multidões que o acompanhavam, e às quais ele se dedicava com todo o amor e com todo o carinho com todos aqueles que o seguiam. E sempre eram também os humildes, eram os pecadores e pescadores, eram os leprosos, os homens simples do povo. Mas também ele conversava e não tinha diferença nenhuma com os mais abastados, conforme colocado quando Zaqueu o convidou para entrar em sua casa. Zaqueu era um homem que cobrava os impostos da cidade e não era um homem meio que hostilizado e não era bem visto por aquela população. E aí, num determinado momento, Zaqueu foi tocado por Jesus e o convidou para entrar na sua casa. Foi o início da mudança de Zaqueu, mudou totalmente daquilo que ele era para aquilo que ele passou a ser. E Jesus caminha sempre ao nosso lar, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas dores. E conforme mais um pouco nos coloca o autor, Jesus chora conosco. Quando nossos olhos derramam lágrimas sofridas, lágrimas amargas e aflitas, Ele está a secar as nossas lágrimas e a iluminar e nos ajudar a encontrar a raiz dos nossos sofrimentos. Ele também sente a dor dos espinhos que nos machucam, encravados em nosso corpo e nossa alma. Espinhos esses silenciosos para o mundo, mas não ocultos para Jesus. Sempre que estivermos atravessando difíceis momentos, sejam eles de qualquer natureza, num lar, por exemplo, onde tudo é mais difícil, nós sabemos, porque ninguém quer ter problema, mas todos nós temos o nosso cadinho, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, porque todos nós viemos com um compromisso. Compromisso esse, difícil ou fácil, que nós escolhemos. Então, nós estamos sempre certos com a família, no lugar, com os problemas que nós escolhemos. Então, nesses momentos difíceis, principalmente os do nosso lar, um filho difícil, uma esposa meio problemática, um marido meio agressivo, não é fácil lidar com isso tudo, né? Então, mesmo que nós atravessando momentos difíceis, Jesus vem até nós, desde que busquemos Jesus através da prece, através da oração. E com a oração, com essa ligação que nós vamos ter a Jesus, aos espíritos que nos circundam, porque sempre tem espíritos no nosso lar, aqui na nossa casa, em todo lugar, nós vamos sempre estarmos protegidos. E com isto, Ele vai nos abraçando e vai nos reconfortando. Então, naquele momento difícil que nós estamos passando, o que nós fazemos? Bom, a prece nos ajuda muito. Nós pegamos o nosso Evangelho, vamos lá ver um trecho do Evangelho, vamos refletir sobre aquelas palavras, vamos pegar um desses livrinhos pequenos que com certeza todos nós temos, e se algum de nós não tem, na nossa livraria vende, quantas mensagens edificantes e consoladoras ela traz. Quantas vezes a pessoa chega para você e fala, olha, tudo o que você falou coube direitinho para mim. E em casa, nós é a mesma coisa. Naquele momento difícil, eu busco a oração, eu busco o Evangelho, eu busco aquela mensagem. E aquilo nos traz um alívio, nos traz um conforto espiritual. E aí nós saímos daquele momento difícil. Então, não é tão difícil buscar Jesus, buscar a oração, né? E Jesus nos compreende. Ele sempre tinha compaixão por todos aqueles que lhe rodeavam. E uma das narrativas do De Luca, Sinta a minha compaixão. Ele nos coloca uma passagem de Jesus junto com a multidão que o seguia. E tinham milhares de pessoas seguindo Jesus. Já por 3 dias consecutivos, estavam sem comer e sem beber um gole d'água. Estavam todos eles exaustos, cansados.
E Jesus, caminhando com eles, por onde Jesus passava, ele ia fazendo os milagres, ele ia conversando com todos eles, sempre trazendo uma palavra de amor, de carinho, através das suas histórias simples, que Jesus sempre contava, que eram as parábolas, né? Então, Jesus, depois de 3 dias caminhando e com fome junto com os seus seguidores, de vez seguir para a sua casa e descansar e orar, ele se compadeceu do sofrimento desses seus seguidores e por aqueles que o seguiam. E ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, saciando a fome de todos eles. E Jesus teve duas grandes situações. Jesus, vendo tudo aquilo, ele agiu ao multiplicar os pães e se compadeceu pela fome de todos eles. Então todos eles foram saciados. E ainda, segundo o autor, compaixão é o pesar que nos desperta a desgraça, a dor de outrem. É o contrário da crueldade, que se alegra com o sofrimento do outro. É diferente do egoísmo, que não se preocupa com as dores do outro. Nosso mestre Jesus era compassivo ao sofrimento do humano, sempre, junto aos aflitos, aos pobres, aos doentes, pecadores, aos desafortunados, pelos excluídos da vida e da sociedade. Todos tocavam o coração de Jesus com carinho e muito amor, porque sabe que podiam contar com Jesus em todos os seus momentos. E ainda De Luca nos relata a passagem do filho pródigo, que muitos de nós conhecemos. Então, é que esse filho, recebendo a herança dos pais, ele saiu pela vida e gastou todo o dinheiro, esbanjou tudo que ele havia recebido. E já passando por muitas dificuldades, fome e, enfim, dificuldades de toda a natureza, ele resolveu voltar para a casa do pai. E lá ele foi recebido com um grande abraço e teve a compaixão, esse pai teve a compaixão pelo sofrimento desse filho e o recebeu de braços abertos. E é na virtude da compaixão que nasce o amor e a felicidade da nossa vida, porque temos que ter compaixão de todas as situações difíceis que o outro nos traz. Independente de nós conhecermos profundamente a vida do outro, independente de já termos passado por aquele problema, não importa. Então, a compaixão, ela tem que sempre fazer parte da nossa vida. E na prática da compaixão, nós olhamos a dor alheia e oferecemos o nosso socorro. E socorrendo a dor alheia, nós estamos minimizando e curando a nossa própria dor. Mesmo as pessoas difíceis à nossa volta, elas também precisam da nossa compaixão. Principalmente aqueles do nosso lar, onde sempre tudo é mais difícil. E essa virtude se desenvolve no sentido de tratar as pessoas melhor do que nós julgamos que elas merecem. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a pessoa fez, ela não merece nada, ela não é merecedora de nada. E a gente nem se importa, mas na verdade temos que nos importar. Temos que nos compadecer de semelhantes criaturas. E buscando Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Os Prazeres da Alma, ele nos fala que a compaixão é uma manifestação de um coração aberto. A compaixão, ela vem de coração para coração. E é compreender a fragilidade humana, é aceitar e respeitar as dificuldades alheias, é nos lembrar que a dor do outro poderia ser minha, é reconhecer esse sofrimento e ajudá-lo a superar esse momento difícil. A compaixão abre espaço para a paz, para a harmonia, para o bem-estar social. Ao expandir tão nobre sentimento, nós damos significado à nossa vida e para a nossa vida. Além do nosso amigo Jesus, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, entre outros tantos, né, tiveram também uma longa vida de compaixão.
e de amor ao próximo, renunciando à vida material em prol dos mais necessitados. E no livro Compaixão, de Chico Xavier, ele nos fala: compadece-te dos maus. Na terra não existem os totalmente bons e nem totalmente maus. Os maus são vítimas de delírios, cuja origem eles próprios desconhecem. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadece-te, até daqueles que se encontram marginalizados pela vida, né? Os detentos, reclusos, deles também tem que ter a nossa compaixão. E por fim, Jesus, ele é somente o nosso amigo, conforme a capa do livro, nosso amigo Jesus. É só amigo que ele é nosso? Não. Ele tem muito mais coisas, né? E que a gente já viu em outros livros do próprio De Luca, outros livros de Chico Xavier, enfim. Ele é nosso mestre e modelo, nos deixou grandes lições e ensinamentos. Ele habita o nosso lar, protegendo e assistindo, guiando os nossos familiares. Com certeza, todos nós aqui fazemos o evangelho no lar, né? Alguém não faz? Todos fazem. Isto é fundamental. É importantíssimo o evangelho no lar. Nós não vamos levar mais do que 15, 20 minutos. Tem aqueles que fazem uma vez por semana e tem muitos que fazem todo dia. Então, vou ser franca que eu faço todo dia porque eu falo que eu preciso ainda, muito ainda, né? Então, quanto tempo nós vamos ter de bênçãos, porque de bênçãos não é de perda de tempo, nós vamos deixar a TV, vamos deixar o Zap, essas coisas assim, e vamos nos ligar ao Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma grande proteção a todos os lares, a toda a nossa família, a todos aqueles que adentram o nosso lar. É um lugar tranquilo, de muita paz, de muita serenidade. Então, é fundamental o Evangelho no lar em todas as casas. Então, Jesus habita o nosso lar também. Ele é nosso terapeuta, conhece profundamente as causas reais das nossas aflições e inseguranças. Ele é o nosso médico, é o médico Jesus, né? Que traz, através do seu Evangelho, ele nos traz a farmácia, onde encontramos os remédios que nos curam por dentro da nossa alma. Então, o nosso Evangelho também é um grande remédio para todos nós. Então, são remédios que estão à nossa disposição. E aí, mais uma vez, naquele momento difícil, de pensamentos que estão ali nos infortunando, nos incomodando, nós buscamos este remédio, que é o nosso Evangelho. Isso é fundamental também, né? E por que Jesus é o nosso amigo, para finalizar mais uma vez? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida da nossa vida. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Agradecidos que estamos pela fala tão amorosa da nossa querida Ana, trazendo o nosso amigo De Luca para nós e o nosso amigo Jesus, que deixa só de se falar dele um ambiente preparadíssimo para a segunda parte do nosso encontro. Que nesse instante, não só nós que aqui estamos, mas aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, onde estiverem, como estiverem, se pudermos, fechemos os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Vamos fazer uma vibração juntos para o nosso planeta Terra, a nossa casa maior, a nossa família maior. Quantos há que nesse instante precisam de uma ajuda
por mais singela que seja, um copo de água limpa, um prato de comida, um pedaço de pão que seja, para si ou para oferecer aos seus queridos. Vamos orar para que onde houver necessidade, pessoas ao derredor sejam os anjos atuando no bem, saciando a fome, a sede e todas as dificuldades pelas quais a criatura humana precisa ajudar, consolar, dividir. Vibramos ainda por aqueles que estão nos hospitais. Quantos existem que não conseguem nem um medicamento, por mais simples que seja? Mundo afora, quantas desigualdades. Oremos para que pessoas que estejam por perto sejam tocados. E nós, de nossa parte, onde os nossos passos nos levem, tenhamos aquele olhar atento, o coração em conexão com o bem, para sentir e acolher, nem que por um sorriso, um alento que a pessoa está precisando. Não vamos perder uma só oportunidade de fazer algo por nós e pelo nosso semelhante. Vamos vibrar para aqueles que estão encarcerados, lembrando-nos da frase: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Assim que possamos esquecer julgamentos, porque não conhecemos as histórias de cada um desses nossos irmãos. Talvez em seus passos teríamos feito igual ou até mais. Vamos agora vibrar pela família como um todo. Porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Vibrando pela nossa, vamos espargir para todas as famílias, desde aquelas pequenas como as grandes, as dos casebres ou as dos palácios. Paz, harmonia, paciência de aguardar o compasso do outro. Às vezes achamos e julgamos porque queremos que o outro seja como nós, mas somos todos diferentes. Somos semelhantes, mas não iguais. E nós, dentro da nossa família, que possamos ser a luz para nós e para o outro, porque à medida que você ajuda o outro, você se ilumina. Vamos agora junto ao médium, que se preparou e amorosamente está à nossa disposição. Mantenha-se, se puder, de olhos fechados, sem a preocupação, porque o médium veicula energias. Portanto, ele não vai nem lhe tocar fisicamente, mas vai te beneficiar através da sua própria energia, amplificada pelas forças espirituais desses benfeitores amigos que vão utilizá-los para nos beneficiar naquilo que precisemos. Para a gente não se distrair juntos, imaginemos e vibremos uma luz branca que vem do Altíssimo e vem e toca desde o topo da nossa cabeça. Essa luz vai escorregando pela nuca, pela medula, saindo por entre as vértebras,
toda a nossa terminação nervosa é um caminho de luz, ajudando-nos o nosso corpo espiritual, que pela proximidade com o físico vai beneficiando a ambos. Essa luz age enquanto nós vamos buscar um dourado, como um solzinho à altura da nossa testa, renovando os nossos pensamentos, fazendo com que tenhamos opções de saída para aquelas situações que não encontramos e lembrar que para cada porta fechada existem chaves. E normalmente a paciência e o amor são chaves que abrem todas as portas que estão à nossa frente. Vamos agora mentalizar um azul prateado, à altura da nossa garganta, onde nós temos aí o aparelho fonador, o que nos distingue da condição da criação. Somos pessoas que podemos usar a palavra para orientar, para conduzir, para orientar o coração das pessoas com uma fala amorosa. Aí também existem glândulas importantíssimas, tireoide, paratireoides, que ambos possam, todos esses, juntos receber essa cota de saúde e de equilíbrio. Na sequência, à altura do nosso coração e dos nossos pulmões, o aparelho cardiorrespiratório, vai recebendo uma luz rósea, calmante, amorosamente gostosa, que vai retirando mágoas, tristezas, deixando esperança, confiança, amor próprio, amor a quem se aproximar de nós, possa levar um pouquinho deste amor. Por fim, à altura do nosso gástrico, do estômago, um verde brilhante, que além do físico, também desaloja espíritos da nossa presença, para que sejam cuidados aqui nessa casa espiritual. Como somos cuidados com amor, com carinho. E nós, assim, vamos caminhar mais leves, mais confiantes. Fisicamente, estômago. Vamos vibrando saúde para o fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, recebendo uma cota de equilíbrio, de saúde. Vamos sentindo que uma cúpula protetora nos envolve da cabeça aos pés e vai permanecer conosco para que esse tratamento se mantenha até uma próxima oportunidade, a depender dos nossos pensamentos. Mantendo-os equilibrados, teremos o benefício por toda a semana. Como eternos pedintes, rogamos aos espíritos especializados da espiritualidade, dos laboratórios espirituais, que venham até os nossos vasilhames, que possam ser magnetizadas, recebendo os fluidos curativos necessários a cada um. Assim, se você hoje não dispõe desse vasilhame, antes de dormir, faça a sua prece. Lembre-se desse momento. Sintonize-se com o bem. E os benfeitores irão até seu local e lhe beneficiarão. Essa água é um medicamento espiritual. Vai amplificar medicamentos que você possa estar utilizando. Se não, ela vai lhe manter em saúde física, emocional
e espiritual. Agradecidos pela oportunidade de estar nessa casa, desde o instante que nos sentimos impelidos a vir até aqui. Vencemos barreiras, ouvimos a mensagem, o Evangelho, o comentário da Ana, as vibrações, o passe. Só resta-nos a gratidão que ela falou-nos tanto no final da sua palestra. Que nós possamos ser gratos, ter compaixão para conosco mesmo. Ter compaixão e gratidão são elementos irmãos para o bem viver. Assim, lembrando-nos de Jesus, como se ouvíssemos a sua voz há 2000 anos atrás, ecoando até hoje, quando ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre, com as graças de Deus. Os últimos saem primeiro. Quanta luz, né? Estava tão gostoso aquela neblininha, coisinha boa. Levem um abraço, um beijo no coração e curtam a família. Semana que vem estaremos todos juntos aqui, se Deus quiser. E Ele quer. Senti só Fonte de luz, paz e amor em Jesus.